A paz do Senhor Jesus! Começa mais um vídeo. Crie vergonha na cara. Palavra que edifica. Glória a Deus! Aleluia. Como de costume, pegue sua Bíblia, marca texto, um lápis, uma caneta. Abra aí em Daniel, capítulo 9, versículo 4. Que seria mais conhecido como a oração de Daniel pelo povo. E diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. A oração de Daniel é profunda, sincera, autêntica e melancólica. Daniel está envergonhado. Na nossa linguagem, ele poderia estar com o seu semblante corado de vergonha por conta do pecado do seu povo. E ele está apresentando nessa oração, ele está falando com Deus justamente sobre esse pecado. Mas o que é vergonha? O que é vergonha? Vergonha é um constrangimento. É um sentimento muito ruim de se sentir. É quando você sente remorso, uma humilhação. Está se sentindo humilhado? Qual é a sensação que você tem? De vergonha, de constrangimento. E um exemplo na Bíblia, logo no começo, vai ser citado agora. Adão e Eva. Imagina você naquele tempo, onde Deus falava diretamente, face a face, com tamanha honra, com Adão. E quando Deus criou Adão e apresentou o jardim, disse que ele poderia comer de qualquer fruto que ele estivesse. Porém, ele não poderia comer do fruto da árvore que ficava no centro do jardim. E Adão, juntamente com Eva, cometeram esse pecado. Eva escutou quem? A serpente. E dali ela foi diretamente colher o fruto da árvore proibida. Ela sabia que não poderia. Mesmo assim, ela foi, comeu do fruto da árvore proibida e, se não bastasse, ainda repartiu o pecado com Adão, que também sabia que não poderia cometer o pecado e mesmo assim cometeu. Imagina depois do constrangimento, qual a sensação de arrependimento que eles tiveram quando Deus chamou Adão e Eva. Que cara eles ficaram. Percebendo que estavam nus, aquilo que era inocência, agora se tornou vergonha. Lembrando que eu creio que você poderia só dizer que você fica constrangido com alguma coisa quando você se arrepende. Porque se você não se arrepende, não vai ter, não traz constrangimento, que não traz constrangimento não edifica. Daniel suplicou a Deus que se lembrasse da sua promessa. Ele reconheceu abertamente os pecados do povo. Então, primeiro Daniel reconheceu os pecados do povo e recorreu a Deus para que se lembrasse da promessa. Deus faz conosco uma aliança para a construção de uma terra justa. Uma terra justa é para homens e mulheres justos. Sabe por que nós não temos uma terra justa? Porque nós não somos justos. Eu vou dar um exemplo bem simples que talvez já tenha acontecido. Sabe aquele dia que você foi no mercado ou na padaria, na peixaria, você foi comprar algo. E a pessoa que estava no caixa, despercebido, te deu cédulas a mais. Você, antes de chegar em casa, né, talvez na saída do supermercado, entrando no carro,
você percebeu que tinha um dinheiro a mais. Só que a sua consciência não te mandou voltar. E você pensou, a pessoa que estava no caixa que foi desapercebida. Estou ganhando, estou na vantagem. E saiu. Ou simplesmente quando você estava na fila da lotérica, eu vou dar esse exemplo também que já aconteceu muito. Por conta do seu atraso, da sua desorganização, você viu vantagem de passar na frente das pessoas ali. Me fale, isso é justo? Ou quando você foi votar ou foi a um hospital, um médico, e sabia que lá estava muitas pessoas que você demoraria um bom tempo para ser atendido, e conhecia um irmão, um primo que tinha uma criança ou um idoso e pediu para que te acompanhasse. São exemplos de pessoas ou de atitudes que não nos tornam justos. Os nossos pregadores não falam de justiça porque são seduzidos por benefícios para si ou suas organizações. Que saudade dos pregadores que falam do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Hoje eles pregam aquilo que é conveniente pregar. E eu falo aqui abertamente, são 6 minutos de vídeo, que antes eu ministrava muito mais do que hoje. Mas sabe por quê? Porque eu não prego o que as pessoas querem ouvir. Eu já fui convidada para algumas ministrações e alguns assuntos eles tinham que ser extraídos na minha pregação. Eu não poderia falar de pecado no meio da mocidade. Jamais eu poderia estar falando ali sobre jovens, né, que no final, na metade da pregação, sai para fazer um lanche lá fora. Alguns assuntos que falavam sobre adultério, isso não se pode falar porque é machucar as ovelhas. Então, hoje o que a gente pode perceber é que as pessoas são convidadas para ministrar, e os pregadores são convidados para trazer o evangelho genuíno, e por conta da igreja ou do me faz rir, eles não pregam o que se deve ser realmente pregado. É aquela massagem no ego. Os nossos governantes, eles não praticam a justiça. A pessoa que você votou, ela era realmente uma pessoa digna do seu voto? Ou ela comprou o seu voto? Que a gente vê muito, né? Chamado tal do boca de urna. Eu presenciei várias vezes isso. Eu necessito de algo para minha casa e vem alguém dizer assim, se você votar em mim, eu te ajudo aí com uma saca de cimento. Eu já vi pessoas trocando voto por uma dentadura. Mas na hora que essas pessoas estão dentro da política, como alguém ali como voto, né? Como a minha voz sendo utilizada como a voz do povo, essa pessoa diz, mas você tem que fazer determinada coisa. Você tem que agir dessa determinada forma. Como? Se a ética, se a moral foi atropelada na atitude que ela tomou quando ela comprou o meu e o seu voto. O nosso povo não tem praticado a justiça porque tem travas nos próprios olhos. Como é que você vai praticar a justiça se você mesmo comete a injustiça? É pastores falando sobre adultério, adulterando. É pessoas falando que são contra o homossexualismo e apoiando, vivendo isso escondido. É pessoas dizendo o que a Bíblia ensina de uma forma mais aberta, né? Que Jesus condena, que deve ser feito dessa maneira e fazendo atrás. Apregoando o evangelho, dizendo que Jesus condena, mas está vivenciando isso às escondidas. Isso é hipocrisia. Se você for abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 34, diz: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Paulo nos alerta a voltarmos a sermos sóbrios, ficarmos alertas e vigilantes. Isso é um recado de Paulo para a igreja, né? O negócio é sério. A igreja tem se esquecido de meditar na palavra e cada vez mais a igreja pega um atalho. Querido, e esse atalho é um atalho sem volta. Ao invés de levar o caminho, talvez de uma forma mais rápida, porque essa é a função do atalho, na verdade está levando à perdição. Está passando da hora da gente criar vergonha na cara. Está passando da hora da gente amadurecer espiritualmente. Não vou pro culto porque o pastor falou isso aqui.
Não tem nada a ver com a minha vida. Ah, eu não gostei daquela igreja porque fala muito sobre dízimo, fala muito sobre pecado. Ah, eu não vou para aquela igreja porque o pastor pega muito no meu pé. Cria vergonha na cara, aceita Jesus. Amadurece. Tem gente que se convence que Jesus fez a transformação na vida, mas continua menino, continua criança. Pare de adorar por emoção. Pare de adorar por emoção e não por essência. Você tem que parar de fazer algo para Jesus apenas por pura emoção. A emoção, ela passa. A emoção é um sentimento, é uma coisa sensorial. Você está sentindo no momento, mas depois vai passar. E a essência não, é uma coisa com continuidade. Você vê hoje que as igrejas, elas preparam, né? As igrejas bem preparadas de uma forma acústica. A musicalidade, ela é perfeita. Mas quando o culto termina, todo mundo volta para casa mais vazio, mais oco do que foi. Porque não adorou por essência. Você não adora para sentir. Não. Você sente para adorar. É isso que está acontecendo. Eu não vou dar glória porque eu não estou sentindo. Quando a musicalidade tocar, quando a bateria tocar, quando tiver musicalidade, quando os irmãos estiverem lá no louvor e tocar e eu sentir a emoção, eu vou adorar. Não tem base bíblica. Você vai falar que Paulo e Silas, depois do açoite, da vergonha, dentro da masmorra, tinha musicalidade para eles adorar? Tinha não. Tinha emoção? Tinha não. Ele estava sentindo as dores dos flagelos que eles estavam levando. Mas lá dentro, eles adoraram para sentir. Eles não esperaram sentir para poder adorar. Sabe o que é isso? Emoção zero. Essência 100%. Pare de servir a Jesus por puro interesse. Jesus é garçom. Estamos no tempo de só vou à igreja, só faço se o Senhor Jesus me abençoar em determinada coisa. A gente barganha, né? Começa a barganhar com Deus. É sempre o interesse. Se Deus fizer determinada coisa, eu conto testemunho. Se Deus fizer isso aqui, eu conto isso. A gente indo para a Policião de Pacajus, ouvindo uma pregação de uma pastora pessoal, assim, de uma forma pessoal, né? A gente sempre ouve a pregação da pastora Camila Barros. Ela estava falando justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Em nome de Jesus, amadurece. Amadurece. Você tem que servir, você tem que adorar Jesus, não é por interesse do que ele vai fazer na sua vida, não. Eu prego para a glória de Deus. Eu respiro para a glória de Deus. Eu ando para a glória de Deus. Eu não traio para a glória de Deus. Eu falo a verdade, mas é para a glorificação do nome de Deus. Eu vivo aqui aguardando ao seu retorno para a glória desse Deus. Tudo é para ele e não para nós. Hoje o homem é feito, né? Está sendo deusificado, tudo é voltado para o homem. As pregações cristocêntricas, elas estão extintas. Não é nada sobre Rebeca, sobre Pâmela, sobre você, sobre Jesus. Sobre Jesus. Se ele quiser abençoar, amém. Se ele não quiser, vai dando glória a Deus, vai esperando ele voltar. Em Gálatas capítulo 5, verso 13 diz: fomos chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para fazer nossas vontades carnais. A liberdade que o Senhor nos deu, querido, ela é uma liberdade limitada. É uma liberdade limitada, só que a gente não entende isso. Eu entendo que essa liberdade alcançada em Cristo Jesus, eu posso fazer o que eu quiser. Quando tu aceita verdadeiramente Jesus, ele que manda na sua vida. Não é você que se manda mais. Eu vou dar um exemplo básico. Hoje, no sábado, fomos para o lixão de Pacajus entregar cestas básicas. Para a glória de Deus. Somos apenas um instrumento. Nós queremos ser útil para o reino. Mas se a carne estivesse mais forte do que o Espírito, com certeza a gente gostaria de estar em Jericoacoara. E não em Pacajus fazendo missão. Para de fazer por obrigação. Isso aqui pega muito. A obrigação, as pessoas se esquecem do que está na palavra. O Senhor quer que você faça por amor, não faz por obrigação. Eu só faço se eu estiver escalado, eu só oro se estiver na campanha,
Eu só abro a Bíblia na hora do culto. Se você fizer por obrigação, só porque o pastor pega no seu pé, porque alguém fala que você deve fazer, você não está fazendo para Jesus. Você está fazendo e perdendo seu tempo. Faça por amor. E mãe, como é que eu faço mesmo sem vontade? Faz sem querer. Depois a vontade vem. Mas faz orando. Pai, eu estou vencendo aqui a minha carne, mas eu quero aprender a gostar de orar. Eu quero aprender a amar a tua palavra. Isso vem com o tempo. É o Espírito Santo que faz isso aí na sua vida. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Para que tanto culto? Eu já fui questionada isso várias vezes. Para que tanta oração? Para que tanta campanha? Para que tanta missão? Para que tanto isso? Usa o tempo que o Senhor te deu aqui na terra, vivendo a sua chamada. Você acha que você vai ver sua chamada lá no céu? Se é chato você passar 2 horas sentado assistindo o culto, tu acha que tu vai fazer o que lá no céu com Jesus? Vai ser um lugar monótono para você. É um lugar chato. Queira estar com Jesus aqui na terra para você passar a eternidade com ele. Agora é totalmente incoerente eu querer viver longe de Jesus e querer ir pro céu. Quando lá é o lar. Quando lá é a casa. Lá vai ser a eternidade. Lá não vai ter esse negócio. Falta 10 minutos para acabar o culto. Eu tenho que ir para casa. Eu tenho que... Soltou de novo, né? O BBB. Não, vigia. Vigia. É o BBB aí. E Jesus volta e o BBB fica junto contigo. Vigia. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo erra por falta de conhecimento, porque rejeita a instrução. Erra mesmo. Erra mesmo. Eu não entendo a igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas, né? Igrejas cheias. E a palavra 10 minutos é uma palavra mais oca, mais vazia que se possa ministrar. O alimento que é dado ali, o pasto não é verde não, é palha seca, é pão cru, é sem sal. Eu falo e costumo dizer e repito, é muito sal para pouco sabor. É muita gente dizendo, eu sou sal da terra. É sal, mas é insípido, não tem sabor nenhum. Sabe por que o povo é enganado? Porque não lê a palavra. Porque tem preguiça de estudar, porque não quer se debruçar na palavra da verdade, não quer aprender a doutrina da verdade. Doutrina é negócio de cabelo, maquiagem, não é isso não, meu irmão, é a palavra. É a palavra, e se eu não leio, eu vou ser enganado mesmo. Estou sendo tapeado mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não sei pregar. Eu queria tanto fazer, eu queria tanto ser chamado para pregar. Não vai para a praça, vai para o terminal, vai para o ônibus. Prega para o teu vizinho. Tem muitas oportunidades. Não espera um microfone, não espera uma igreja grande para você começar a pregar, não. Eu lembro de um pregador, ele já partiu para a glória, ele chamava Sidney, Ronaldo Sidney. Quando a sua chamada iniciou, ele tinha 13 anos de idade e ele pregava para as galinhas no quintal da sua casa. Até que ele se tornou um pregador eficaz e aonde esse homem pregava, ele ganhava vidas. Ele ganhava pessoas para Jesus. Então você tem que começar com aquilo que você tem. Comece a usar aquilo que o Senhor te confiou. Se tu tem voz, tu consegue pregar. Se você tem voz, você consegue louvar. Faça para o reino. Não espere ter a oportunidade, não. Crie a oportunidade você. Espiritualistas, mas não espirituais. Hoje a era de tudo é pecado, né? Quando é 8 é 80. Ou diz que nada é pecado ou tudo é pecado. A religiosidade demais, irmão, também é um problema. Certo? Nem tudo que você vê, nem tudo que parece é aquele ditado. Hoje os cristãos estão muito nos extremos. Ele é 8, ou ele é morto, ou ele é mais frio, ou ele é sal insípido, ou ele é totalmente espiritualista e tudo é o diabo e tudo foi o diabo que afrontou, foi o diabo que tentou tapear ele ali. Assuma suas responsabilidades. Não fique se vitimizando. Os discípulos passaram, sofreram por amor ao Senhor, foram açoitados, foram mortos, mas não se vitimizaram. Tem as forças malignas? Tem. Mas tu tem 2 joelhos, coloca no chão e ora. Liberdade para libertinagem. Para finalizar, né?
que é para finalizar. O que a gente mais vê. Irmão, você pode ser moderno sem se mundanizar. Pelo amor de Deus. A libertinagem é uma coisa assim que tá muito clara dos nossos dias. É uma coisa que chegou nos púlpitos há muito tempo. A sensualidade nos púlpitos. As pessoas, elas não se preocupam mais com as vestes na hora de pregar. Quando vai receber uma oportunidade, você não sabe se ela está numa rave ou se está num culto. Liberdade, mas não libertinagem. O Senhor te deu a liberdade, mas Ele não te fez libertino. Ele não te jogou aí para o mundão, não. Eu vou colocar o carnaval dentro da igreja para trazer os jovens para dentro do carnaval, dentro da igreja. Aí vai tornar a igreja... Querido, é a igreja que influencia o mundo, não é o mundo que influencia a igreja. Hoje tem o pastor Diego Aquino da página Arminio Sincero. Se você puder, siga essa página, tá bom? O homem de Deus. Ele postou aí, é o culto do beijo. É o culto da homenagem aos mortos. O culto do São João. Do sapato maluco do Natal. Eu já vi todos os tipos de culto. São aberrações que você vê. O culto é para Jesus, é de adoração a Ele. Se tem algo acontecendo no momento do culto que não está nas escrituras, ou é inspiração maligna, ou é o próprio homem botando o dedo dele aí. Então, abra os olhos. E o principal, crie vergonha na cara. Se você não gostou desse vídeo, esse vídeo é para você. Porque Jesus está falando com você. Tá abrindo seus olhos enquanto há tempo. O evangelho de Jesus, ele não é fofinho, não é uma coisa assim, não é um arco-íris. O evangelho de Jesus é um arco-íris, é uma coisa assim fácil. Não, para ir para o céu é muito difícil. A porta é estreita e ela não passa por nenhum tipo de mudança. Ela não vai se adequar para o meu tamanho. Eu tenho que me mudar e eu tenho que pedir para o Espírito Santo me transformar para ir para o céu. Para ir para o céu não é fácil, não. Se estão pregando para você que é facilidade, estão mentindo. Estão mentindo. Várias pessoas estão caminhando para o inferno porque estão acreditando e ouvindo o evangelho de facilidade. Eu só vou, assim, adorar a Jesus, se fiar Jesus, se a minha vida mudar. Jesus vai mudar a minha vida, vai me transformar numa pessoa rica. Eu sou lá rica, meu irmão. Eu trabalho. Trabalhozinho do suor aqui, ó, para sobreviver. E é dando glória a Jesus. É fazendo a missão aí em Pacajus, em Paraipaba, levando cesta básica e dando glória a Jesus. É com carro dando problema, conserta carro e é dando glória a Jesus. Se fosse para ser fácil, os discípulos, eles tinham naquela época, Jesus tinha deixado todo mundo rico para fazer. Não, descansa aí por um mês e vai pregar num culto. Vou só te lembrar que eu sempre gosto de falar isso. Sabe qual era o resultado de quem pregava e quem expulsava demônios? Chicotadas. E o interessante, eu vejo, a gente sobe monte, ora, essa carne aqui é corrupta, isso aqui não foi transformado num corpo glorioso ainda. Então a gente está sujeito a pecar. Irmã Rebeca erra, irmã Rebeca peca, irmã Pâmela, você que está assistindo esse vídeo, quem sabe Deus está falando com você. E você talvez veja pessoas o tempo todo, eu vejo aí cultos, né, de segunda a segunda, e todo culto é revelação, e Jesus muda, e Jesus transforma, e é muita revelação. Querido, quem era usado dessa maneira, não estou desacreditando em revelação, porque eu acredito, porque eu creio. Mas vinda do Senhor, um dom que falta na igreja, discernimento do Espírito, é profetada de todos os jeitos. Jesus te casa, Jesus te divorcia, Jesus faz isso, Jesus ressuscita, Jesus faz aquilo, Jesus está revelando isso, a tua conta do CPF, o teu nome, isso daqui. Mas essa pessoa não passa por nenhuma tribulação e no final de semana essa pessoa está no resort, está andando de Land Rover, né? Está no iate, está numa coisa muito luxuosa, bem diferente da vida do discípulo, viu? Para Deus honrar você, você tem que descer o joelho. E essas pessoas que são profetas, né, que realmente fazem essa libertação, que são verdadeiras, né, vasos usados por Deus, não são pessoas que estão aí curtindo o tempo todo a vida, não. Com certeza são pessoas nesse momento que estão em oração, são pessoas de oração. Oração não é só aquele que passa 1 hora todo dia, fala com Jesus e acabou. Não é. Eles também pagam seu preço. Eles pagam preço por amor a Jesus. A gente não vê o preço sendo pago, não. É o povo passando o recado. Querido, eu lembro de uma profecia que foi passada para mim.
e que foi dito que aquilo que o Senhor me mostrasse, se eu não passasse, eu pagaria um alto preço. E por algumas vezes, por 2 vezes, eu quis ser baú e guardar para mim, paguei o meu preço. E eu vejo, e quando Deus usa pessoas, você tem que pedir, Senhor, me dá graça, me dá fortaleza, porque o inimigo ele vai se levantar. Mas enquanto eu vejo que o diabo ele não se levanta contra as pessoas. Todo dia é profetada, todo dia é bênção, todo dia é vitória, e a vida dessas pessoas são bem incoerentes com a vida que os discípulos viviam antes. Abra os olhos, você está sendo enganado. Abra bem os teus ouvidos. O céu não é fácil. Para você chegar lá, você tem que renunciar. Renuncie o seu pecado, renuncie a sua vida de facilidade que você quer viver aqui. Pega a tua cruz e segue Jesus. Agora, se você não quiser, meu filho, aí é outra conversa. Aí é outro estado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, para ir para o céu, a porta é estreita. Que essa palavra fique guardada no teu coração. Se você não gostou, assiste o próximo vídeo que vai ser muito melhor. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.